Fala, estudante, e aí, beleza? Essa é mais uma aulinha da nossa playlist de termologia. Eu coloquei esse assunto separado da escala termométrica porque costumeiramente os alunos costumam confundir isso. Costumeiramente costuma. Fica estranho. Normalmente os alunos confundem isso. Porque é bem comum nas questões vir lá, quantos graus Fahrenheit é a temperatura em Celsius? Ou dar uma questão mais contextualizada assim, fulano chegou na Inglaterra e no relógio dele mostrava que a temperatura estava a tanto Celsius, mas ele olhou o termômetro e estava a quanto Fahrenheit? Tipo uma coisa assim. Isso é comum, é algo totalmente normal, vai acontecer com vocês. Porém, em alguns casos, em algumas questões, ele fala assim, que a temperatura estava no seu relógio quando você entrou no avião 27 graus Celsius e passou para 30 graus Celsius em questão de 2 horas. Ele sabe que a variação então saiu de 27 para 30, variação de 3 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual é a variação correspondente em Fahrenheit? Ou a variação de temperatura correspondente em Kelvin? Isso às vezes acontece, às vezes ele pergunta isso, e aí o aluno buga, né? Entra um bichinho na cabeça do estudante que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso, não sei fazer. Então eu fiz um vídeo diferente, separado, para que você lembrasse disso, que é um pouco diferente, variação de temperatura. E eu vou mostrar para você como é que a gente faz, é bem simples, nossa, é muito fácil. Eu já iniciei aqui fazendo as nossas réguas termométricas, aquilo que você já sabe, que é na escala Celsius, 100 graus Celsius e 0, na Fahrenheit, 212, 32, 373 e 273. Beleza. Agora, a variação vai ser um pouquinho diferente. A variação, ele está querendo saber algo, vamos dizer assim, relativo à própria escala, como se fosse uma porcentagem. Porque é mais ou menos aqui, ó. Você estava nessa, variou quanto daqui até aqui. Esse é o nosso variação de temperatura em Celsius. Variou quanto daqui até aqui? Essa é a nossa variação na temperatura em Fahrenheit. E daqui até aqui é a nossa variação na temperatura em Kelvin. Como é que eu faço, professor, para achar a relação entre uma e outra? É bem simples. Você vai colocar a variação, ΔC, dividido pelo todo. Quanto que é o todo aqui? De 0 a 100, ou 100 menos 0, que vai dar 100. E nessa segunda parte, θ, variação da temperatura em Fahrenheit, dividido por 212 menos 32 dá quanto? Vou até colocar aqui, para não confundir. E aqui, variação da temperatura em Kelvin é igual sobre, 373 menos 273. Isso vai nos dar a relação final. Vai ficar assim, ó. Variação da temperatura em Celsius dividido por 100 é igual. Variação da temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 180, que vai ser igual variação da temperatura em Kelvin sobre 100. Como é que eu vou fazer para achar a variação entre duas escalas, professor? Você vai colocar igual da outra vez. Se eu quero achar a relação entre Fahrenheit e Celsius, vou só usar essas duas. Se eu quero usar Celsius e Kelvin, eu vou fingir que a Fahrenheit não existe e só vou usar as duas. Simples assim. Algumas vezes vai aparecer para você, ó, por exemplo, se vocês vão notar se vocês escolherem, por exemplo, Celsius, variação de Celsius sobre 100, igual variação da temperatura em Kelvin sobre 100. Opa, tem 100 embaixo dos dois lados, então eu posso cortar. Fica assim, não fica, ó. Variação da temperatura em Celsius é igual a variação da temperatura em Kelvin. Então, quando a gente estiver falando de variação de temperatura entre Celsius e Kelvin, você percebe que é a mesma. Se variou 1 grau Celsius, vai variar 1 na escala Kelvin. Simples assim. Agora, se for no Fahrenheit, é um pouquinho diferente. Sobre 100 igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 180. Se você, digamos, quer achar a variação da temperatura em Fahrenheit, então eu vou isolar ela aqui. Vai ficar assim, ó, variação da temperatura em Fahrenheit
igual variação da temperatura em Celsius dividido por, aqui já estava o 100. Esse 180 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Certo? Então no final, deixa eu separar aqui, vai ficar assim, ó, variação da temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 180 dividido por 100 é 1,8. 1,8 delta C. Então, você vai perceber que para cada grau Celsius variado na escala Celsius, você vai variar 1,8 na escala Fahrenheit. Então, você pode encontrar essa relação desse jeito ou desse jeito aqui. Às vezes é até comum os caras já simplificar, né? Em livro você vai encontrar muito isso aqui, ó. Delta C sobre 5 igual delta F sobre 9, que é igual delta C sobre 5. Ele só simplificou esses números aqui até o mínimo possível, que é a mesma coisa, tá? Então, só toma cuidado com isso. Presta bastante atenção que variação é diferente de temperatura específica. Beleza, senhores? Se você gostou desse vídeo, se está te ajudando de alguma forma, seja na prova que você está fazendo no colégio, seja estudando para o Enem, cara, dá uma força aí, dá um like, comenta alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica, pode criticar mesmo se está ruim, se está bom, o que tem que melhorar, mas principalmente se vai criticar alguma coisa, dá alguma sugestão para que a gente possa melhorar, entregar um conteúdo melhor para vocês, beleza? Se inscreve no canal também, compartilha com seus amigos o máximo possível. A ideia é fazer com que o máximo de pessoas tenham alcance a algum conteúdo de matemática e física de qualidade. Beleza, senhores? Meu, muito obrigado e valeu!